Olá, pessoal, tudo bom? Aqui estamos muito bem acompanhadas hoje. Eu, a Érica Lima, estamos com a nossa convidada especial de hoje, que é a Liliane Martins, né? A Liliane Moura Martins. Dá um tchauzinho aí, Lili, para todo mundo. E hoje nós convidamos a Liliane para falar sobre um assunto muito legal, que causa muita curiosidade, né? Que é a projeção astral, que por si só já é um assunto interessantíssimo, mas atrelado ao contato extraterrestre. Olha só que legal, né? Então, a Liliane está desenvolvendo esse trabalho há algum tempo e aí ela vai explicar para a gente como que funciona, né, Lili? Então, se você quiser, se apresenta, por favor, sinta-se à vontade. Para quem não me conhece, eu sou Liliane Moura, ou Liliane Moura Martins, como ela falou, né? E eu estou nessa área da espiritualidade e também da área do contato ufológico, né? Já desde os 12 anos de idade. Então, hoje eu decidi unir esses dois fenômenos, na verdade, né? O fenômeno do contatismo e o fenômeno da projeção astral, porque, como eu estava falando com vocês, antes da gente começar a gravar, não tem como falar de uma coisa e não falar da outra. Então, muitas vezes, o contato começa na infância ou na juventude através da experiência fora do corpo. Então, isso que é bacana para a gente abordar, porque muitas pessoas não se recordam. E ao eu falar alguma coisa, com certeza vocês vão, nossa, é verdade, quando eu tinha 12 anos aconteceu isso, isso, isso. Eu tive um avistamento na praia com meu pai, ou então eu estava dormindo, eu lembro de que eu estava dentro de uma nave. Começa a despertar isso dentro de você conforme a gente vai falando. Então, eu acho importante a gente abordar os dois temas, tanto a projeção quanto o contatismo, porque uma coisa está atrelada à outra. E é o meu trabalho atual, que eu amo de fazer, adoro tudo isso, e é despertar essa lembrança nas pessoas da sua herança cósmica, da sua herança extraterrestre, entender esse processo todo, entender a agenda, entender os protocolos, para que a gente possa atuar com seriedade, sem misticismo, esoterismo, religiões, nada disso. É um conceito mesmo da ciência mesmo. Hoje, né, os governos todos estão aceitando esse contato, aceitando os avistamentos, a presença desses nossos amigos extraplanetários que também nos visitam extrafisicamente. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês e não tenho todas as respostas, tenho a minha experiência, né, e que também acaba sendo, às vezes, um pouco duvidosa, porque ainda a gente está no processo, então a gente tem dúvidas do que será que isso foi dessa forma ou será que foi daquela? Porque a gente não traz 100% de lucidez das experiências. Nosso cérebro é muito pequeno. Então, o que eu posso falar para vocês é um pouco da minha experiência, que me parece ser uma verdade para mim hoje, né? Mais com tendências a mudanças, transformações, porque nós estamos apenas relembrando algumas coisas. Então, isso leva um tempo. Nunca a gente vai ter todas as respostas. Mas que a gente pode um pouquinho despertar as pessoas para começar a buscar, assim como eu, a sua experiência e a sua vivência. Nossa, muito interessante, né? Eu fico vibrando com esse tipo de assunto porque é campo, assim, para muita coisa, né? Traz muito enriquecimento, né? Essa coisa de você se redescobrir também é maravilhoso, né, Érica? Sim. Eu tava conversando com vocês duas aqui antes, o quanto é importante esse tipo de trabalho, porque a Liliane é linda, assim, porque ela passa com uma simplicidade, uma coisa que é tão grandioso, porque pra mim, eu vou falar aqui, algo que eu já tinha comentado contigo antes aqui, que pra mim foi muito importante, e é muito importante esse tipo de trabalho, porque é o que você tá falando de ocasionar uma lembrança no outro, ou até mesmo um entendimento, que foi muito o que aconteceu comigo quando eu li o seu livro, porque eu estava passando por processos assim que iam totalmente contrários ao que religiões pregam, ao que pensamentos religiosos pregam, sabe? Que dogmas pregam. E quando a gente encontra certos tipos de trabalho igual o seu e as coisas que estão descritas ali no seu livro, principalmente a respeito de Deus e a respeito de nós, que nós não somos totalmente separados, que nós somos essa grandiosidade divina, sabe?
Isso é muito importante para quando a gente está passando por esse processo de despertar, porque a gente encontra no outro explicações daquilo que a gente está vivenciando. E a questão da projeção astral foi a projeção que me trouxe até aqui hoje, né? É verdade. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu voltei a ter, porque na infância e na adolescência eu tinha muitas projeções lúcidas, e principalmente as catalepsias projetivas. Eu acordava ali naquele estágio morrendo de medo, e aí na minha adolescência pra frente eu travei tudo, mas quando eu vim morar aqui na Finlândia, essa calma, e principalmente eu comento muito isso, o fato de querer se encontrar, né? Querer se aflorar e se descobrir, as projeções lúcidas voltaram assim, com força total. E aí o trabalho de vocês, assim, é muito importante. E, assim, eu não sei, eu acho que a Joyce vai concordar comigo, da gente começar do início, de explicar da Liliane. Essa pergunta. Eu já ia perguntar para Liliane, para Lili, para você compartilhar com o pessoal, como que começou esse seu contato com esses seres? Como que foi? Bom, então, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive minha primeira experiência lúcida, né? Sair do corpo com lucidez. E o que é ter experiência lúcida? É você ter uma consciência contínua a partir do momento que você sente alguns fenômenos relacionados à projeção, que no meu caso, o primeiro fenômeno que ocorreu foi a catalepsia projetiva, ou a paralisia do sono, que é simplesmente uma desconexão do seu sistema nervoso físico, dos seus nadis ou meridianos energéticos do corpo emocional, do psicossoma, que nós chamamos na projeciologia. Então, o psicossoma, o espírito, o corpo emocional, o corpo astral, ele, na hora de desconectar, porque nós precisamos sair do corpo, todo mundo já quem estuda sabe que é um fenômeno inerente ao ser humano, não é uma pessoa que faz ou a outra, isso é dom, isso é adquirido, não. Todos nós saímos, porém não são todos que se recordam. Mas nós precisamos sair do corpo para desintoxicar a parte metabólica e a parte da psique. Então, nessa hora que está desconectando, que nas nossas ondas cerebrais está passando de beta para alfa, beta é vigília, alfa já está no relaxamento profundo, entrando numa hipnagogia, né? A gente desperta a lucidez nesse instante. Então, na hora que você está desconectando, você acordou. Então, seu cérebro não entende se você está acordado ou se você está dormindo. E nessa hora tem a paralisia. É esse o fenômeno. E ocorreu comigo esse fenômeno. Eu fiquei morrendo de medo, porque era uma criança, né, 12 anos, achava que o espírito queria entrar no meu corpo, aquelas coisas de medo mesmo, de criança. Mas eu consegui, mesmo assim, com susto e com medo, eu acho que no momento os nossos mesmo. O áudio, desculpa te interromper, mas o áudio falhou um pouquinho quando você falou que medo de criança, mas que nesse momento você acha, eu acho que os mentores, aí dali para frente falhou um pouco. Tá, nesse instante, exatamente, mesmo com medo, os amparadores, eu acredito que queriam muito que eu saísse com lucidez, porque eles também patrocinam esse evento, que é tipo assim, tá na hora dela lembrar alguma coisa, porque de repente eu vim com esse recurso da projeção astral mais fácil, para que hoje eu estivesse fazendo o trabalho que eu estou fazendo, né? Então, cada um tem uma vida, cada um tem não gosto da palavra missão, mas assim, uma escolha, o que fazer na sua vida. E eu acredito que a minha foi essa, eu gosto, que eu acredito. Então, nesse momento, eu saí mesmo com medo, me virei, olhei meu corpo na cama e falei, nossa, como assim? Eu sou isso aqui ou eu sou o que está na cama? Então, começaram as minhas experiências e os meus questionamentos, na verdade, né? E tive muitas experiências dentro da minha casa, saindo da minha casa. Isso durou, assim, umas 2 semanas. Mas depois da segunda semana, eu viajei no final de semana para o sítio do meu pai. E lá eu gostava de ficar olhando as estrelas à noite, fisicamente mesmo. Eu saía, ficava ali no pátio da piscina, deitava na cadeira de sol
e ficava olhando para as estrelas. E numa dessas observações, geralmente é assim, você está olhando as estrelas, elas estão paradas, de repente elas começaram a se mover. Então eu vi, não são estrelas, mais de 12 estrelas começaram a se mover e fazer movimentos circulares, triangulares, quadrado, linha reta, perpendicular. E eu fiquei abismada com aquilo. Só que eu não senti medo. Era como se eu soubesse o que estava ocorrendo. Eu olhei e ainda senti uma alegria tão grande, uma felicidade tão grande de conexão com aquele movimento todo. E eu falava, nossa, eu sei que tem vida ali fora. E eu olhava muito as Três Marias quando eu era pequena, adorava as Três Marias. Eu achava, nossa, eu sou de lá. Eu falava isso, não sei porquê. E eu ainda comentava com a minha mãe, mas o nome dessas estrelas não são Três Marias. E eu nem sabia os nomes das estrelas. Mas a gente conhecia como Três Marias. E nessa noite eu olhei aquilo, durou mais ou menos alguns minutos, acredito com 5 minutos, não sei, não tenho muita noção, mas foi rápido. E depois parou. Eu permaneci mais alguns 15 minutos na piscina ali para ver se voltavam os movimentos, elas simplesmente sumiram. Aí eu resolvi dormir, que era mais de meia-noite, meus pais não sabiam que eu estava lá na piscina sozinha. Desculpe. E eu dormi e tive novamente a experiência fora do corpo. E quando eu saí, eu fui para fora do quarto, tinha uma varanda grande e tinha uma nave parada em cima do sítio do meu pai, uma nave muito grande. E hoje eu acredito que deveria ser uma nave extrafísica, holográfica, né? Porque eu estava fora do corpo, eu estava em psicossoma. E essas são as dúvidas que eu não tenho as respostas, né? Sim. Não dá para ver como é que era material. Como era, né? E eu lembro sugada através de um portal bem iluminado que desceu, que hoje eu sei pelas pesquisas que eu fiz, que se chama Chendra, que é um portal, tem vários tipos de Chendra. Esse era um tipo de portal que descia um tubo e foi direto no meu peito, no meu chakra cardíaco. E me sugou e eu fui subindo para a nave através do meu coração. E eu perdi a lucidez. Não me lembro. Eu perdi, ou se eles tiraram a lucidez, né? Não dá para saber a hora, porque tudo deve ter um porquê. Mas eu sei que eu voltei no dia seguinte com esse sonho, entre aspas, na minha cabeça, que, nossa, eu sei que eu encontrei alguns amigos do lado de lá. Agora eu não sabia se eram mortos, se eram vivos, se eram extraterrestres, se eram amigos espirituais. E aí começou todo o meu contato com seres tanto espirituais, desencarnados, quanto com esses amigos extraplanetários. Esse foi o primeiro contato. Eu tive um contato físico também com eles, mas aí foi um pouco mais para frente, mais idade. Conta pra gente, então, esse contato físico, como é que foi? Depois disso tudo, eu fui, né, viver minha vida. Eu era criança, jovem, fui crescendo, faculdade, né, estudos, namorico, até que me casei, tive filhas e tudo mais. Mas um pouco antes de eu ser mãe, eu fui correr de jet ski, eu praticava, né, esse esporte, e nós fazíamos corridas no Guarujá, e numa desses treinos que eu fazia sozinha, bem ali em frente ao Yacht Club, eu resolvi sair um pouco além, para alto mar, para treinar até com as ondas mais difíceis e tudo mais. Porque a corrida ia ser na praia da Enseada do Guarujá, que tem bastante ondas. Então eu tinha que treinar, não uma coisa, né, simples e sem movimento. Só que eu saí sem colete de salva-vidas, só com uma roupa de neoprene. E eu peguei o jet ski, era aquele jet ski na época que você andava de pé nele, muito difícil e muito fácil de cair, não era esses jet skis sentados. E eu fui embora, e o tempo começou a fechar. Quando eu estava passando a barra ali entre Santos e Guarujá, eu peguei uma onda muito grande, caí, e meu jet ski foi levado para as pedras, para a Ilha Pochá. E eu fiquei à deriva. E eu nadando para buscar o jet ski,
E geralmente esse jet ski, ele não morre o motor, ele fica rodando ali na frente para você dar tempo de chegar até ele. Mas ele morreu, o motor morreu e ele foi jogando para continente e o meu corpo foi jogando para alto mar. Cansada, eu olhava em volta, não tinha barco, não tinha lanche, não tinha navio, não tinha pescador, não tinha ninguém, porque o tempo estava fechando, então ninguém ia sair aquela hora. Só a louca aqui, né? E sem colete. Sem colete. Mas eu acredito que nada é por acaso. Sim. Né? E nesse instante eu comecei a boiar para descansar. E eu boiei de barriga para cima, olhando para o céu, e falei assim, mentalmente, né? Eu falei, gente, se existe algo além de mim, que seja agora o momento, que vocês possam me ajudar, porque eu quero viver muito. E eu sei que eu tenho muita coisa para fazer. E eu quero fazer e eu quero viver. Então, se existe uma força maior, não sei nem como chamar vocês, mas que vocês me ajudem nesse momento. E ainda falei, e prometo que eu não vou mais fazer uma burrada dessa. Nessa hora, eu senti uma mão, pela lateral dos meus olhos, senti vindo alguma coisa, uma mão muito grande, pegou a minha roupa pelo colarinho assim, e me levantou no ar e me colocou dentro de um botinho, esses botinhos de pescador mesmo, de madeira. Na época a gente chamava de totó, né? E eu fiquei com metade do meu corpo dentro desse bote e metade do meu corpo na água. Essa pessoa só me colocou metade dentro do barco. E quando eu olhei para a lateral para enxergar o rosto dele, ele tinha mais de 2, 3 metros de altura sentado. Muito bem. Ele vestia uma roupa, como se fosse essas roupas de pescador amarelo cheguei, só que era muito brilhante, era mais um dourado do que um amarelo. E o rosto eu não conseguia ver, era uma coisa escura, nebulosa. E eu olhei e falei, obrigada. E ele nem me olhou, nem me respondeu, ele continuou no sentido do jet ski. Quando eu olhei para a esquerda para ver o jet ski estava muito distante, muito longe. E voltei a olhar para ele de novo. Eu olhei para ele de novo, não consegui enxergar. Quando eu olhei de novo para a esquerda, o jet ski já estava ali do meu lado. Ou seja, foi como se fosse uma teletransportação. Você olhou, não estava. Olhei, estava. Então, eu olhei aquilo e já estranhei. Eu já tinha estranhado a luz que desceu, acho que eu esqueci de falar, quando eu pedi isso, eu senti um clarão muito grande em cima de mim. E na hora que o jet ski estava ali, eu olhei de novo para ele e falei, obrigada. E saí do barco. No que eu saí do barco, o peso do meu corpo fez eu afundar um pouco na água. Eu dei uma afundada até a cabeça e na hora que eu levantei, ele sumiu. Não tinha barco, não tinha pescador, não tinha nada e ninguém. Nossa! Eu peguei no jet ski, atordoada, né? Eu lembro que eu nem levantei no jet ski mesmo, porque eu estava muito cansada. Fiquei de joelhos, tentando o que foi isso. Mas eu dei o motor, acendeu o motor, ligou o motor, dei meia volta e comecei a voltar para o Yacht Club. E nessa volta, quando eu estava passando debaixo de uma ponte para ir em direção ao Yacht Club, uma voz, a mesma voz que falou para mim com 12 anos, quando eu saí do meu quarto e vi a nave fora no sítio do meu pai, que eu esqueci de falar também, uma voz dentro falou para mim, sou seu amigo extraterrestre, nos contataremos no futuro. Eu era criança, com 12 anos, e nunca mais escutei essa voz. Aí, dessa vez, eu passando debaixo da ponte, a mesma voz grossa de homem falou a mesma coisa. Estamos te contatando, continue buscando. No futuro, vamos falar novamente. E aí, tudo, eu falei, foi real. Foi real. Mas, mesmo assim, a gente tem a dúvida de que se era um ser espiritual que se materializou, se era um extraterrestre que se materializou. Então, mesmo ele falando, sou seu amigo extraterrestre, era a minha segunda experiência. Então, eu fiquei na dúvida, mas continuei buscando. Esse foi meu primeiro contato físico, assim, com eles, que eu não contei para ninguém, eu não falei com ninguém, tomei aquela bronca quando eu cheguei no
no Ética, porque eles já estavam saindo de barcos para poder me procurar, porque isso demorou tempo. E depois disso aí começaram as aparições, a minha busca, os contatos e tudo mais. Nossa, que relato. Uau. Eu tô aqui numa empolgação porque a gente iria falar, a gente não tinha combinado, né? Mas a gente iria falar sobre projeções e aí agora veio o assunto, né, do contato extraterrestre em cima da projeção. Nossa, eu tô muito empolgada. Mas você sabe, Érica, que um contato extraterrestre, como eu falei para vocês, né, e ele inicia geralmente na infância e na juventude. Sim. E geralmente 80% é através da experiência fora do corpo. Sim. É onde você começa a ter os seus primeiros contatos com eles. E eles começam a mexer com a sua lembrança, a sua recordação, para você começar a ter algumas retrocognições, lembranças até de vidas passadas. Eu tinha muita lembrança de que eu pilotava nave. Olha. Imagina, e nave assim, não nave grande, era uma nave individual. E eu tinha muita destreza com isso. E eu entrava em prédios de cristais, uma cidade muito linda, e manuseava aquela nave como se eu falei, nossa, como pode? Eu nem vejo filmes assim, naquela época eu não assistia, né? Não tinha Star Trek, Star Wars, não tinha nada disso. Desde que eu já me via dessa forma. Então, vem na cabeça alguns insights das suas vidas, e sempre é através do fenômeno da experiência fora do corpo. É onde você está com um pé mais no plano espiritual, no plano astral, onde a sua lucidez, ela amplia, né? Você fica com uma lucidez a maior do que está registrado no seu psicossoma, que a gente não traz só dessa vida, trazemos do período intermissivo, das escolhas que você fez, os registros acásticos e mais vidas passadas, que não precisa ser necessariamente nesse planeta, é a hora de você recordar alguma coisa. Então, isso acontecia muito comigo. Até eu entrar em grupos de contato, né, e conhecer pessoas afins que tinham a mesma experiência, foi muito difícil eu tentar entender o que passava comigo. Sim. E demorou muito. O compartilhamento, né, Lili, é muito importante, né? Ainda mais nesse tipo de experiência, como você falou, é tudo muito novo, né? A gente está começando a redescobrir tudo isso, né? Então, eu acho que esse compartilhamento é super positivo, né? Para a gente conseguir ir encontrando ali as peças do quebra-cabeça de alguma forma, né? Entendendo de uma forma assim um pouco mais, como é que fala? Um pouco mais lúcida, né? Um pouco mais clara, né? E o que eu queria comentar, Lili, é que, assim, muitas pessoas relatam experiências com extraterrestres, principalmente por conta da projeção astral, né, extrafisicamente. Mas eu vejo que é uma variedade, assim, infinita de tipos de experiências, de seres, Então, ao mesmo tempo que é legal compartilhar, muitas vezes, né, são coisas tão diferentes que acontecem que, às vezes, você fica até em dúvida se aquilo foi mesmo ou não, né? Tem muita pluralidade, né, Lili? Tem. Pensa assim, Joyce, a gente morando nesse planeta. Quantas raças existem nesse planeta? Né? Quantos países, quantas pessoas, né? 7 bilhões de seres reencarnados, mais ou menos, nesse planeta. Você imagina o que tem de raças diferentes. Então, se a gente pensar que existe vários planetas, né, como a própria NASA já constatou que existe mais de 500 bilhões de galáxias por aí. E a gente só está falando em Via Láctea, a nossa galáxia, onde está o nosso sistema solar. Né? Nós temos 5 braços, as espirais da nossa galáxia. A gente está onde? No 5º braço, que é chamado braço de Órion, na extremidade do nosso sistema solar. Mas e os outros braços da Via Láctea? Isso a gente está falando só da nossa. Agora, mais 500 bilhões de galáxias. Olha o que tem de raça no universo. Claro que tem planetas que não têm vida, mas é claro que tem vida, né? Então, como é que você sabe? É só não ter um cérebro do tamanho do meu umbigo, né? E achar que só existe o planeta Terra. É óbvio, né? Acaba sendo meio que óbvio, né? A gente fica pensando como, né? Não
nem ver um extraterrestre, não preciso nem ver, avistar uma nave extraterrestre, porque eu acho que é meio óbvio a gente pensar que o nosso mundo é a Terra. O nosso é a Terra. E hoje é só você pesquisar, hoje nós temos a mídia aí na internet, você coloca ali, entra no site da NASA e você vai ver bilhões de estrelas. Então, quem não quer mesmo especular, não quer conhecimento. Mas colocar nas pessoas que querem estudar, querem pesquisar e querem saber o que rola além da nossa casa, na verdade, né? O nosso olhar. Eu acredito que todas essas raças, assim como aqui no planeta, tem, por exemplo, assaltaram fulana de tal, foi preso, você vê um jornal, foi preso e o rapaz era asiático, por exemplo. Então todo asiático é assaltante, né? O brasileiro só quer saber de folia, mas todo brasileiro é friento. O americano é super sério, super frio, todo americano é frio. Então, a gente tem a mania de colocar tudo no mesmo saco. Dá um nozinho, né? Pronto. E aquilo e dá um nome para aquilo. Então, é absurdo. Então, eu escuto muito as pessoas falarem porque os reptilianos, os draconianos, os arcturianos ou os apunianos, são as pessoas da raça que eu faço mais o contato. Se me perguntarem, você já viu um reptiliano, você já viu um draconiano, você já viu um pleiadiano, você já viu um siriano? Eu vou falar, olha, geralmente eu não pergunto a raça quando eu tenho contato, mas eu sei que essas pessoas que me contatam, eles vêm de um planeta que chama Apu. O Apu também não são eles que deram nome, não é esse nome. Nós demos o nome de Apu e Apunianos, que são essas raças que parecem conosco, são bem humanoides, mas tem 2,70 metros, 3 metros, alguns 2 metros também. Apu é uma palavra em Quechua. Quechua é uma língua dos indígenas antigos, dos Andes peruanos e tudo mais. E tudo começou ali com este nome, né? Porque os campesinos que moravam lá tinham contato com eles. E eles saíam por detrás das montanhas. E montanha, em Quechua, na língua deles, é Apu. Então, eles chamavam e saíam por detrás da montanha. Então, o planeta Apu, ou os apunianos, são nomes que nós demos. E eles se divertir com isso, mas tudo bem. Mas essa raça na verdade, eles me contatam, me fazem lembrar da minha herança, são eles. São esses humanoides e aspecto humano, e alguns cabelos compridos, outros de cabelo curtinho, cabelo claro, olhos claros, alguns azuis, outros verdes. Já contatei também com a pele morena, assim como a minha, olhos também escuros, cabelo negros, mas humanoides, um pouco mais altos que eu. E na infância já fiz contatos também com os Greys. Mas os Greys são maus. Não estou aqui para falar a sua experiência está negativa. Você está errada, porque eles são bons. Foi o que eu falei. Há de tudo no universo. As experiências que eu tenho até hoje são seres super, super benevolentes, com um sentimento muito grande de compartilhamento de vida, de compaixão, de ajuda, de conhecimento, de esclarecimento. Então, eles têm uma agenda que é baseada no bem. Agora, a gente falar bem, mal, é uma coisa bem relativa também, que eu não gosto de colocar nesses patamares. O certo, o errado, o bem, o mal, o bonzinho, o malzinho. Não é assim que funciona, são agendas diferentes. Então, os protocolos seguem de acordo com a agenda de cada raça. Então, a raça que me contata, que me faz recordar, inclusive, que talvez nós somos eles também são nós, entendeu? É uma agenda do bem, é uma agenda de ajudar esse planeta, ajudar o despertar de cada um de nós da nossa herança cósmica, da nossa herança extraterrestre. Porque nós sabemos, não adianta mais a gente ficar naquela coisa de que a gente veio do macaco. E aí, como é que faz? Como é que evoluiu?
do primata, de repente, para o ser humano. Tem um elo perdido aí, todos nós sabemos desse elo perdido. Então, houve vamos dizer, um cruzamento entre hominídeos e extraterrestres que gerou o Sapiens Sapiens, né, que é a raça terrestre hoje. Então, tem um histórico lá atrás que tem no nosso DNA um pouco bicho, que é o primata, e um pouco extraterrestre. Nós temos esses dois lados, e que não está errado, que não é ruim. É o bicho para a gente sair correndo, para preservar a vida, e é o DNA dos extraterrestres para a gente ter a nossa quietude, o autoconhecimento, aquela segurança, transmitir um equilíbrio, uma ordem emocional. Agora, o bicho também faz parte da gente, faz parte da sobrevivência. E não é tentar ignorar o bicho, não, é tentar trazer os dois num equilíbrio. Olhar com carinho até para o seu lado do bicho e aceitar que você tem. E muitos chamam isso. Nossa, que barulhão que foi isso? Já tá começando. A gente tá gravando a gente tá gravando no dia do Jogo do Brasil, né, gente? Então já tá começando. Daqui meia hora mais ou menos começa o jogo. Aí já tá os fogos aqui. Ah, então foi aí. Que aqui na Finlândia você não ouve barulho nenhum. Bom, enfim, é isso. Existem várias raças. Deve existir muitas raças que são bélicas, né? Sim. Guerreiros. Mas eu não tenho contato com eles. O meu foco é focar o bem mesmo, né? O fazer algo de bom para o planeta e para as pessoas e tudo mais, e seguir essa agenda deles. O meu foco é esse. Então, deve existir? Deve, mas existe também, assim como existe uma ONU aqui no planeta, existe uma ONU lá fora, cósmica, uma confederação dos mundos, uma confederação galáctica, que é chamado lá, né? Então, existem raças que querem trabalhar para o bem do nosso quadrante, do nosso sistema solar. Então, eu acredito que, segundo eles também falaram para a gente, que depois de um certo tempo lá atrás, o planeta Terra está numa quarentena, onde não entra raças que não sejam, que fazem parte da confederação, que fazem parte da mesma agenda deles. Então, eu acredito que essas pessoas que têm um contato, que se diz contato com extraterrestre ruim, eu acredito que seja extrafisicamente, e pode ser até espíritos se plasmando como extraterrestre para conspirar negativamente. O que existe é conspiração. E as pessoas não percebem isso. E fazem a leitura diferente. Entendeu? Sim. Erika, você quer fazer alguma pergunta? Que eu tenho várias aqui para fazer. Eu também, eu anotei várias. Mas aí. Eu anotei aqui a respeito do medo, Liliane, porque é uma coisa que muitas pessoas questionam, muitas. E aí, como tanto eu falei do medo na infância, e você comentou também, né? Eu era criança, tal, para uma adolescente sentir medo. Mas adultos mesmo, né? Vários. Eu, inclusive, quando começou a acontecer aqui, antes de eu entender o que eram as projeções e o que era tudo isso, eu tinha também muito medo. Aí quando eu comecei a ler, quando eu comecei a buscar, li seu livro, li o livro do Wagner, li alguns livros de pessoas de fora também. Aí eu comecei a entender que, né, o medo é muito mais essa questão que você comentou agora mesmo, de conspiração, do que realmente algo real. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o medo, não só da projeção, mas também de seres extraterrestres. Então, o medo, ele estagna a pessoa. Quando você tem uma prevenção, você vai se prevenir, é diferente. É aquilo que eu falei, faz parte da gente no aspecto de você sobrevivência, né? Mas o medo em si, ele estagna a pessoa, não deixa a pessoa avançar. E a única coisa que vai quebrar o medo é o conhecimento, é a busca de conhecer, é a busca de sair do invisível e formar o visível, o concreto, o real, a matéria. E isso é experiência, é vivência. Tudo que é teoria, o medo está aqui, está aqui. E vem de crenças, paradigmas, dogmas, educação, cultura, escola, tudo isso. Amizades. Mídia. E mesmo, sem falar da conspiração mesmo, que hoje a mídia está isso aí. Impressionante. Filmes, Só que se você não tiver um filtro,
você vai ter a tendência de cair no horror do medo. E o medo é manipulável, porque você fica dominada pelo medo e as pessoas manipulam você, que acaba entrando no contexto. Por isso que existem hoje muita síndrome do pânico. É a doença mais da moda agora. Tudo para o médico, quando a pessoa tem medo disso, você tem síndrome do pânico. E a síndrome do pânico sempre tem um fundo de um assédio espiritual, devido à sua carência emocional, devido à sua desordem emocional e tendência a medos, dramas, entende? Então, isso já, se você... É que aí a gente vai falar de bioenergia, de muita coisa que é pouco também da nossa consciência, né? A construção da nossa consciência, infelizmente, aqui no planeta ainda, é baseada no medo. Você faz tudo por medo, você deixa de fazer as coisas por medo. Isso vem lá da infância, né? Até mesmo quando o pessoal das cavernas tinha um trovão, você olhava para assim, nossa, esse é o nosso Deus, ele está bravo comigo. Estudar história antiga, você tem coisas, relatos assim, que você fala, gente, olha da onde vem o nosso medo. Então, a desconstrução disso que é primordial. Você me pergunta, Liliane, você tem medo de alguma coisa na sua vida? É claro que eu tenho medo. Eu não sou, nossa, expert em tudo na vida. Se você buscar dentro, você vai saber que você tem medo. Se eu falar um medo, por exemplo, puxa vida, eu não gostaria de perder minhas filhas, por exemplo. Perder, que eu digo assim, desencarnar mesmo. É muito cedo, eu tenho muita coisa para fazer com elas. Assim, no fundo, você troca a palavra. Eu não gostaria que elas desencarnassem, mas tem um medo ali embutido de que isso aconteça. Quando elas saem, quando elas estão à noite, de repente na balada, chega de madrugada, tem aquela coisa que é também do bicho, da mãe, de você, né, abrir as asas e guardar para você. Tem também. A gente estude, por mais que a gente tenha mente aberta, a gente queira, não, os filhos estão no mundo, eu também já fiz isso quando era jovem, minha mãe sofreu pra caramba comigo. No fundo, a gente tem ainda esse medo. Isso foi só um detalhe que eu falei, mas a gente tem isso. Só que, o que a gente tem que fazer? Caminhar para desconstruir cada vez mais isso. É o nosso percurso aqui na Terra, desconstruir os medos, as crenças. Isso aí. Projeção astral depende disso, porque se você tiver medo, como que você vai conseguir? Trava tudo, né? Bom, perde a lembrança, perde a recordação, perde a experiência, fica ali, o tempo todo em cima do corpo físico, sonhando. Deixa eu te perguntar, Lili, sobre o tema mesmo, né? Projeção astral e o contato extraterrestre. Talvez alguém esteja ouvindo pela primeira vez isso, tá achando um pouco esquisito a gente relacionar esses dois assuntos. Na sua visão, né, com essa experiência, com esse trabalho que você tem desenvolvido, o que você diz para as pessoas, né, sobre os benefícios disso, a curto prazo, a longo prazo, enfim? O que você tem a dizer? Eu acho que não é só, eu quero saber se existe vida extraterrestre. Eu estou louca para ver uma nave. Eu estou louca para ver um extraterrestre fisicamente na minha frente. Tá. Para quê? O que você vai fazer com isso depois? Né? Como é que vai ser a consequência disso? Então, a minha pesquisa hoje, o meu estudo, a minha busca, com as pessoas que eu sei que têm uns contatos físicos mesmo com esses seres, eu sempre pergunto a mesma coisa que você está me perguntando também, porque eu acho que é o fator primordial, saber o porquê que existe uma agenda, saber por que existem protocolos e saber por que você está sendo contatado. E por que você quer fazer o contato? Então, a partir do momento, Joyce, que você começa a fazer esse contato, bom, vou dizer por mim, eu quero fazer o contato porque desde a infância já fizeram contato comigo. Já vieram me buscar no corpo, sair do corpo, eu conheci eles, eu já fui para naves fora do corpo. Então, por quê? Só porque eles me contaram, acabou, morreu, não vou mais lembrar disso. Não, peraí, eu quero saber por quê. O que eu tenho a ver com eles? O que eu tenho que fazer com isso?
Então, eu sempre questiono isso, sempre pergunto para eles, eu quero respostas. Eu quero respostas. As perguntas eu sei, as respostas ainda não tenho, mas eu quero buscar. Então, hoje, com a pesquisa, com os contatos com eles e tudo mais, eu já tenho um pouco, né, de respostas, entendimento, porque eu tive algumas lembranças também extrafísicas de quem eu era, as coisas que eu já fiz, as escolhas que eu já fiz para estar hoje nesse contexto. Então, eu sei que eu tenho uma herança cósmica. Eu sei que eu posso buscar isso dentro de mim e eu sei que eu posso fazer, através disso, dessa lembrança, mudar a minha visão quanto às pessoas em minha volta, as pessoas desse planeta. Eu olho para elas, da mesma forma que eu estou despertando algo em mim, essa herança, elas também têm a mesma herança. Então eu posso ajudar a tocar cada uma delas com informação, com toques, vai buscar isso, vai buscar aquilo, vai tentar a sua experiência, de repente para você achar a mesma coisa que eu achei ou diferente, porque nós somos diferentes, né? Nós temos agendas também diferentes, propósitos diferentes, objetivos diferentes. Então, eu conheço pessoas que já foram contatadas fisicamente e não dão bola para isso. Não querem saber disso. Ou por medo, ou porque não é a praia dela hoje. Mas foi contatada fisicamente. Sabe? Eu conheço. E conheço pessoas que foram e estão atrás buscando. Então, existe realmente uma agenda em que é muito longo, não dá, é muito extenso para falar aqui, mas tem um porquê deles estarem nos contatando. Então, mas o objetivo final é fazermos escolhas diferentes do que nós já fizemos no passado, para que a gente possa fazer parte, por exemplo, dessa confederação dos mundos. E nos tornarmos não só um planeta problemático, com transmigrações de espíritos, sempre com muitas carências e desordens emocionais. Então, lá na frente, a gente pode se tornar um planeta que também vai fazer parte, uma raça terráquea que vai fazer parte dessa confederação, dessa ONU cósmica, para ajudar outras esferas também. Então, para isso, está já ocorrendo a sutilização do planeta, está ocorrendo a transmigração sutil dos espíritos aqui nesse planeta. Está mudando, está mudando. E você lembrando e recordando quem você é, através dos toques deles, do contato deles, você vai ver que é um ser cósmico. Você não é um terráqueo. Você é um ser cósmico, você já andou por aí muitas vezes. Vamos unir tudo isso, vamos transformar esse planeta sem guerras, sem julgamento, sem preconceito. Não existe fronteira marcada, delimitada, uma canetinha, essa é a Rússia, essa é a Sibéria, o Brasil está aqui, a Argentina está... Não existe. Se você olhar de fora, como eu já vi de fora, numa nave extraterrestre, eles me mostraram, inclusive está até no meu livro Infanto Juvenil, experiências até das minhas filhas, eles perguntaram, vocês estão vendo alguma demarcação? Então, vocês é que limitam tudo. É o presidente desse país, é o presidente daquele, esse país é daquele, não pode entrar raças de lá, porque tem que ter um visto, sem visto você não entra. É um absurdo tudo isso. Se somos seres cósmicos, por que tem que ter esse tipo de governo nesse planeta? Então, eu acho que a herança extraterrestre, a herança cósmica, nos faz trabalhar na equivalência e não na hierarquia, que é o propósito deles. E isso você começa em casa, no tratamento do diálogo, com anarquia funcional, tentando se equivaler ao outro, com empatia, se colocar no lugar do outro, saber entender a necessidade do outro em estar falando com você daquela forma. Tudo isso começa em casa. Tirando de casa seus amigos, seus colegas, sua família, e aí vai reverberando. Aí sim, a gente, sabendo dialogar entre nós, a gente pode olhar para as estrelas e falar assim, estamos prontos. Tem muita gente que quer contatar eles aqui e não sabe conversar com o vizinho, com o seu filho, com a sua mulher. Não é? É verdade. Nossa, muito lindo isso tudo que você falou. Dá até uma emoção, assim, né? Toca, gente. Mexe com a gente, porque é uma vontade que nós temos lá no fundo. Isso precisa despertar nas pessoas. Isso que você está sentindo. Entendeu? Eu anotei aqui enquanto você estava falando a respeito, só que aí depois você até chegou a comentar a respeito de agenda e protocolos.
Aí você Sim. falou que ficaria grande demais para explicar, mas dá para resumir um pouquinho? Só para ficar um pouco Tá. mais claro o que que é essa questão Não, de agenda e tá. protocolos? Qualquer A coisa a gente gente faz um segundo, né? Uma segunda gravação para continuar. Eu acho que vai ser bem legal, É, né? porque Aprofunda pergunta é o que mais. não falta. Mas resumindo assim, bem rápido, agendas são propósitos diferentes. Ok. Então, por exemplo, tem uma raça que um pessoal que me contata os meus amigos também aqui no nosso grupo de contato, nós temos alguns grupos de contato, que a agenda deles é trabalhar de repente com você o despertar do seu nome cósmico, o recebimento, a recepção de alguns cristais nas mãos e no cardíaco, que é para despertar a energia da partícula de vida que nós temos, na transmissão de restauração de energia e tudo mais, até mesmo trabalhar glândula pineal para conexão de telepatia, e a agenda seria, isso são os protocolos, né? Como ativar tudo isso. E a agenda seria, para que vai servir os protocolos? Qual é a nossa agenda? Fazer com que o planeta desperte a sua herança cósmica através desses protocolos. Outras raças vai fazer uma agenda, vamos trabalhar com cura, formar grupos de cura à distância, através de emanação, através de cristais, através de várias outras agendas. Então, tem essas diferenças. Entendi. Então, tem grupos ali que canalizam por telepatia seres com propósito diferentes e usam protocolos diferentes para atuar naquela agenda. É mais ou menos isso, mas dá para a gente transcorrer em outra gravação. Porque eu não sabia que hoje era dia do Jogo do Brasil. Se eu soubesse, a gente teria marcado para outro dia, até mesmo porque vocês têm agenda aí, né, no Brasil com o jogo. Mas agora eu quero falar mais sobre esse assunto. Com certeza. É muita coisa interessante, né? Sim. A gente tem muita curiosidade, muito interesse mesmo em saber mais. E a Lili tem uma experiência muito legal, né, Lili, com esse contato, né, que você tem feito. Então, nossa, tem muito a adicionar, com certeza. E vem muito também o que a gente comentou em outro episódio, das pessoas buscarem pessoas confiáveis para buscar informação sobre o assunto. Então, temos aqui hoje a Liliane, estou muito feliz que a Joyce é amiga dela. Eu posso deixar 2 endereços que eu acredito que sejam bem interessantes para as pessoas poderem buscar tudo isso que eu estou tendo, essas experiências, através desses locais também, que bate com as minhas experiências. Por isso que eu hoje mantenho esses contatos na minha vida. Um é o cefle.org.br, cefle.org.br. E o outro é o legadocosmico.com, do Ricardo Gonçalves. Tá. É um contatado peruano. Ok. Legadocosmico.com. Ok. Adoramos. Maravilha. Eu E já o quero meu deixar site até... também, né? Oi? E o meu site também, que é inspiracãosp.com.br. Inspiração, mas sem o tio e o cedilha. Inspiracãosp.com.br. Ok. Eu já quero deixar 2 assuntos para o nosso próximo bate-papo sobre esse tema. Um que eu gostaria que você explicasse para a gente no próximo a respeito de meditação com hipercubos, porque eu vi isso lá no seu canal do YouTube. E aí eu fui lá no site do Gonzalez. Como é que é o nome dele? Ricardo Gonzalez. Isso. Aí eu fui lá no site dele, li um pouco, mas aí eu quero que você explique mais pra gente. Claro. E também uma experiência que eu tive no início do ano passado, que você tem total explicação da minha experiência. Foi uma sincronicidade do universo, assim, porque eu vi uma palestra sua no dia seguinte e você me explicou na palestra o que tinha acontecido comigo. Ah, é mesmo? Sobre o que foi? Eu estava numa meditação profunda, assim, e eu tive uma visão na minha tela mental de um rapaz, um moço jovem, assim, parecia uns 20 e poucos, 30 e poucos anos, louro, do cabelinho liso, compridinho até aqui, assim, e com uma roupa colada no corpo, assim, azul, e que vinha até aqui em cima. Na hora, me veio aquela imagem, porque eu não estava vendo nada, assim, eu estava meditando,
Só que eu entrei num processo muito profundo, assim, que eu me desconectei de mim, do corpo, de tudo. Fiquei só ali sentindo, entre aspas, o nada. E essa imagem me apareceu, assim, e ficou durante um tempo. E na hora, o cérebro físico tenta buscar algumas informações do que ele já conhece, né? Pra fazer o link. E me remeteu a desenhos de infância. Porque eu me recordo que tinha um desenho de infância que tinha um pessoal que era meio aquático, assim, e eles usavam umas roupas coladas no corpo, azul, eram meio lourinhos. Era bem parecido com essa imagem que eu vi. E na hora eu ainda pensei, gente, por que eu tô lembrando de assunto de desenho animado? Não tô entendendo nada. Aí a imagem foi sumindo, e depois eu passei por outras experiências ali naquele mesmo dia, tive outras visões. Mas no dia seguinte, por coincidência, que não existe coincidência, né? Por uma sincronicidade linda, assim, eu tava vendo uma palestra sua. Eu fui arrumando a casa, eu tava arrumando a casa, coloquei a palestra sua pra tocar no YouTube e fiquei só ouvindo. Aí você contando sobre contato extraterrestre, tudo, aí você falou, eu fui buscar na internet imagens parecidas do que eu via das pessoas, né, dos seres que eu entrava em contato. E aí, na hora, eu parei tudo, fui lá ver as imagens. Menina, era idêntico! Eu falei, foi isso! Ah! Foi isso! Nossa, mas eu fiquei numa empolgação e eu queria contar pra alguém, não tinha ninguém. Legal. Porque eu fiquei, gente, foi isso! Foi esse! Foi igualzinho! Era igualzinho o rapaz, sabe, que eu vi. Sim, sim. Olha, deve ter muitos aspectos parecidos uns com os outros, né? Mesmo estilo de cabelo, mesmo estilo de raça, ou pode ser até o mesmo ser. A próxima vez que você tiver a visão, pergunta o nome dele. Sim. Porque eu perguntei, e o nome que eu tive foi o mesmo nome que o Gonzales também contata, os nossos outros amigos aqui e tudo mais, entendeu? Sim. Então é legal isso, porque você fala, cara, nossa, olha, não tô sozinha. As pessoas estão. Entendeu? Fora É bacana. Quando eu vi a imagem que você mostrou, você falou assim, olha, isso daqui são fotos que eu peguei na internet, do que as pessoas falam que são e tal. Quando eu vi, eu falei, gente, mas é idêntico. Até o desenho da roupa que tinha assim, até aqui em cima, azul, meio azul com branco, não lembro, azul com preto, uma coisa assim. Eu fiquei, gente, é idêntico, foi o que eu vi. E é muito lindo, porque a gente às vezes fica sem, entre aspas, explicação naquele momento, mas aí depois o universo te traz explicações assim. Sim. Por isso, muito importante o seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Isso aqui a gente, né, tá no mesmo barco, todo mundo. Todo mundo despertando. Isso é o mais importante. Sim. Legal. Então, como vocês viram, tem muito assunto ainda pra gente decorrer. A gente vai convidar a Lili mais vezes aqui, né, Lili? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, como sempre. Convite. Muito obrigada. Beijo pra vocês duas, Érica, Joyce e todos vocês também, tá bom? Beijo pra vocês. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. E já, né, com os próximos capítulos aqui, a gente já tá trabalhando aqui o que vai ser os próximos capítulos. Então, um beijo no coração de cada um. Até mais e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.